Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe nossos irmãos através da internet. É uma satisfação muito grande podermos estar junto mais uma vez. Nesta noite, vamos, desde já, tomar a palavra de Deus e abrir em Lucas, capítulo 2, versículo 49. Nesta noite, estaremos falando sobre o tema Nos Negócios do Pai. Lucas, capítulo 2, versículo 49. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos na Tua presença, Senhor. Fale conosco mais uma vez, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, amém. Pode sentar, meus irmãos. Na mensagem pregada pelo profeta William Marion Branham, para que foi dado o Espírito Santo, a partir do parágrafo 46. Branham mostra sobre a lei da adoção no Velho Testamento. Como que sucedia este processo de adoção. Então, aqui a partir do parágrafo 46 desta mensagem, o irmão Branham diz: agora, no Velho Testamento, quando este bebê nascia, eles o observavam para ver como ele se comportava. Comportamento. Então o pai, sendo um grande homem de negócios, por esta época, talvez com seus 40 ou 50 anos, ele mesmo não tinha tempo de ensinar este bebê. Então, naqueles dias, eles não tinham escolas públicas, como eles têm agora. Então, eles tinham o que eles chamavam de tutor, ou um criador, um professor. E este professor era o melhor que ele podia encontrar, para que então ele fosse fiel e contasse ao pai a verdade a respeito disto. Então aqui o irmão Branham está mostrando, no Velho Testamento, o pai, quando tinha um filho, ele observava o seu comportamento desde pequeno, e o pai, ele não tinha tempo para poder cuidar da educação do seu filho, por causa de seus negócios, do seu trabalho. E o que o pai fazia então? O pai procurava o melhor tutor, professor, mestre, que ele pudesse encontrar, e ele colocava seu filho na responsabilidade deste tutor.
para que este tutor, este professor, pudesse educar o seu filho de acordo com a educação do pai, de acordo com o caráter do pai, de acordo com o trabalho, os negócios do pai. Então aquele tutor, ele pegava aquela criança desde pequena. Hoje nós colocamos na escola, né? Nossos filhos vão para a escola e os professores ensinam matemática, geografia, e hoje os próprios filhos decidem seu futuro naquilo que eles querem trabalhar. Muitas vezes, os filhos não seguem ali o trabalho do pai, os negócios do pai. Talvez o pai é um advogado, o filho quer ser um médico. O filho, às vezes, quer se formar para outra coisa. Ele vai na escola, depois ele vai a uma faculdade, ele se forma. Isto é nos nossos dias. Mas, lá no tempo do Velho Testamento, eles não tinham escolas como nós temos hoje. Então o pai contratava um tutor, um professor, alguém da sua confiança, para que ele formasse aquele menino a aprender a cuidar dos seus próprios negócios, para que o filho pudesse depois dar sequência ao trabalho do pai. Então, este era o papel do tutor. E durante um bom tempo, aquele menino ficava estudando, ficava aprendendo. Tudo que ele precisava aprender para poder, quando tiver de maior idade, então ele pudesse estar apto a cuidar dos negócios do pai. Era assim que era no Velho Testamento. Então, continuando aqui, o irmão Brana diz, parágrafo 47. E então, quando este garoto chegava a uma certa idade, digamos que ele ficasse maduro, se aquele rapaz fosse apenas um renegado, o pai tivesse gastado dinheiro, e aquele menino, ele não se importou em aprender o trabalho do pai, o negócio do pai, ele não se importou a estudar, a se formar, da mesma forma como acontece hoje. Muitas vezes, o pai se esforça para formar um filho, e aquele menino, ele não se importa, não dá valor em aprender a oportunidade que tem. Quantos que, cada um de nós, eu creio que a maioria, né, meus irmãos, tivemos que trabalhar e estudar, né? Acordar cedo, ir lá trabalhar, depois correr, ir para a escola, estudar para poder fazer uma faculdade. E tem muitas pessoas, muitos filhos que os pais têm condições e os filhos não precisam trabalhar. É só estudar, ir lá, estudar, aprender. Muitas vezes o garoto não dá valor. Aquele tempo, vai para a escola, fica bagunçando, fazendo arte, não presta atenção. É cruel o tempo que nós estamos vivendo. Muitas vezes, você manda seu filho para a escola, em vez de ele aprender matemática, geografia, ele aprende outra coisa, né? Ele aprende a fumar droga, a moça aprende a prostituir, roubar, mentir. Infelizmente, o mundo que nós vivemos, nosso sistema de ensino, muitas vezes é assim. É um tiro no escuro. Você mandar seu filho para a escola com boas intenções, chega lá, às vezes uma má influência, leva ele para o mau caminho,
E ao invés daquele garoto, aquela menina aprender matemática, ela vai aprender outras coisas, ele vai aprender outras coisas. Do mal, né, meus irmãos? Do mal. Vai fazer bagunça, a moça, muitas vezes ela sai até com diploma depois, né? Um bebê. Em vez de aprender matemática. Então, meus irmãos, lá no Velho Testamento, o pai colocava o filho diante de um tutor que ele confiava. Tinha que ser alguém que ele confiava. Para criar aquele menino. Para educar, para formar caráter naquele menino. Então aqui o irmão Brana, ele vem e mostra, né? E quando este garoto chegava a uma certa idade, digamos que ele ficasse maduro, se aquele rapaz fosse apenas um renegado, mau, não se importasse com os negócios do pai, tudo que ele pensasse fosse flertar, sair com mulheres, beber, jogar, corrida de cavalo, aquele garoto sempre seria um filho. Ele não deixaria de ser um filho. Porque é sanguíneo. Mas ele nunca seria colocado na posição de herdar tudo que seu pai possuía. Pensa. Ele nunca deixaria de ser um filho. Mas seu pai não colocaria ele para herdar os seus negócios, a sua herança, seu trabalho. Porque ele não estaria apto a dar sequência aos negócios do pai, ao trabalho do pai. O pai é mecânico, o pai põe o filho para aprender mecânica, e ele não se importa com aquilo, não dá bola, não aprende. O pai não pode colocar aquele menino para tomar conta de uma mecânica. O pai é um marceneiro, treina seus filhos, muitas vezes, mas aqueles meninos não conseguem dar sequência, dar continuidade. Eles buscam outros caminhos, outras coisas. Eles não seguem o negócio do pai. Então, ele nunca seria colocado na posição de herdar. Não tem como. Ele não coloca aquele menino para herdar seu negócio, cuidar do seu negócio, dar sequência. Eu trabalhei no Curtume, né? Ali em Restinga, Santa Croce. Privilégio foi trabalhar ali, aprendi muito. Eu sou Alfredo, dono do Curtume. E ele, desde pequeno, colocava seus filhos, o Igor e o Rodrigo, para aprender tudo. Mesmo sendo donos, eles tiveram que passar por cada etapa do Curtume ali, para poder aprender na prática. E os chefes, os gerentes, eram os tutores. Então, eles tinham que fazer o trabalho pesado. Desde os seus 14, 15 anos, eles eram filhos do dono. Mas eles tiveram que aprender, tiveram que estudar, que se formar. E hoje, eles dão sequência ao trabalho do pai. Hoje eles seguem o negócio de Curtume, que o pai deles criou lá em Restinga há 35 anos. Eles tiveram condições de continuar, de cuidar dos negócios do pai. Eles tocam. Porque depois que o pai parte, quem vai tocar aquilo para frente? O pai construiu um império. Mas e depois? Os filhos, os netos, não dão sequência àquilo. Aquilo se perde. Mas ali eles deram importância ao negócio do pai.
E o pai os educou de acordo com o seu perfil. E hoje eles são donos ali. Hoje o pai está aposentado, descansa, e os filhos tocam o seu negócio. Então, eu creio que isso Quantos curtumes, quantas fábricas, quantos supermercados aqui em Franca deixaram de existir? O graneiro, o Samelo. Os filhos não conseguiram dar sequência. Acabou. Acabou. Se os filhos não dão sequência, aquilo acaba. Por isso que os pais, eles procuram educar seus filhos para poder seguir aquilo para frente. Porque senão, quer um supermercado mais grande que tinha aqui em Franca do que os graneiros? E hoje já não existe mais. Você quer uma empresa, uma fábrica grande aqui em Franca, forte, no mercado, do que o Samelo? Aí vai procurar a história para você ver, os filhos não se importou com os negócios do pai. Não deu sequência. Cadê? Caiu no esquecimento. Aos deixar de ser filhos? Não. Mas eles não herdaram o negócio do pai. Então, Mombrana diz aqui. Mas se ele fosse um bom rapaz, vamos olhar, então, ou melhor. Deixa eu ler aqui. Da mensagem A Ele Ouvi. Parágrafo 55. Vamos tomar esse parágrafo aqui. A Ele Ouvi. Mombrana mostra que agora esta é a razão pela qual a igreja está na condição que ela está nesta noite. Olha a condição que a igreja está. Tem sido dirigida por homem. Não pelo Espírito. Esse é o problema das igrejas. Desde o tempo do irmão Brana. Elas têm sido dirigidas por homens. A igreja tem confiado em homens. Não no Espírito Santo. Filhos e filhas de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Nós não podemos estarmos aqui, hoje, nesta noite, sendo dirigidos por homem, ainda que Deus use o homem. Mas a nossa confiança não está no homem. Porque a igreja de Deus é dirigida por Deus. É igual um carro. Você não deve confiar no carro. Quem dirige o carro é o motorista. Se não for um bom motorista, aquele carro aí não faz nada, sozinho. Ainda que hoje inventaram os carros que dirigem sozinho, né? Mas a igreja de Deus, ela tem que confiar somente em Deus, que Deus dirige ela, Deus cuida dela, Deus guarda ela. O Espírito de Deus é para dirigir a igreja. É para dirigir o irmão, é para dirigir a irmã, aconselhar, é para guiar, é para repreender. Você tem que se sentir dirigido por Deus. Porque os filhos de Deus são dirigidos por Deus. Eu creio que nós estamos nesta noite aqui, dirigidos por Deus. O Espírito de Deus é para dirigir a igreja. Agora, o homem pode dizer qualquer coisa. Pastor, pode dizer qualquer coisa, subir no púlpito. Aquilo não vai preencher a alma da pessoa, do eleito. Mas quando o Espírito de Deus fala,
aquilo preenche a alma do eleito. Agora, o homem pode dizer qualquer coisa, mas o Espírito Santo lhes dirá a verdade. Agora, nessa noite, como você pensa que o Espírito Santo reflita? Como que você pensa? Como você pensa que o Espírito Santo deve sentir quando ele tem que chegar diante do Pai e dizer: Pai, ó, a tua igreja lá de Franca, como que você acha que o Espírito Santo deve se sentir diante do Pai? A mão branca está dizendo aqui, eu estou lendo. Como você pensa que o Espírito Santo deve sentir quando ele tem que vir diante do Pai e dizer: Pai, ó, a tua igreja, teve uma divisão lá. Sabe de uma coisa? O Espírito Santo falando. Porque o Espírito Santo, ele é o nosso tutor. Quando vier o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Ele é o nosso professor, ele é o nosso tutor. É ele que tem que te ensinar a palavra de Deus. Se ele não te revelar, o homem pode falar muitas palavras, você nunca vai entender. Como que você acha que o Espírito Santo se sente quando ele tem que chegar diante do Pai e dizer: sabe aquele irmão, aquela irmã? É o que o tutor fazia lá no Velho Testamento. Chegava diante do pai, do menino, e falava: ó, está muito arteiro. Aquele irmão está muito arteiro. Está cobiçando mulher, mente por qualquer coisa, é motivo de mentir no trabalho. E não pode ser pressionado um pouquinho, já conta uma mentira. Aquela sua filha, pai, ela está usando um salto Luís XV, como é que pastor Osmar falava? Um salto 15. Ela sai pela rua para trabalhar cascavelando, pai. Quando que Isaías falava que nos últimos dias as filhas de Sião andariam na rua cascavelando, e elas estão cumprindo. Ó, ela não está no negócio do Pai, não. Ela não está no negócio do Espírito Santo, não. Ela não está andando no trabalho de Deus, não. Aquele irmão não está andando no trabalho de Deus. Ele não está fazendo a obra de Deus. Como que você acha que Deus, pensa, o Pai coloca o Espírito Santo para ser nosso tutor. Tem que nos ensinar, nos guiar, nos ensinar toda a verdade. Aí ele tem que chegar diante do Pai e falar de nós. Aquele irmão vai para a igreja, pai, dia de quinta-feira, ele não escuta nada, ele dorme o culto inteiro. Ele dorme o culto inteiro. Pai, ó, a tua igreja, sabe de uma coisa? A tua igreja, a metade deles nem mesmo vem à igreja na quinta-feira. Eu estou lendo aqui, meus irmãos. Pensou Deus chegar lá diante do Pai e falar: ó, sabe a igreja de Franca? A metade da igreja não vai nem na igreja de quinta-feira. Eles não estão no negócio do Pai. Eles estão no negócio da empresa, estão no negócio do trabalho, eles estão no negócio de fazer compra, eles estão no negócio de televisão, assistir televisão, eles estão em outros negócios, menos no trabalho do Pai, menos na obra de Deus. Mas a tua igreja, a metade deles nem mesmo vem à igreja no domingo. Não, quarta-feira à noite, eles ficam em casa para assistir Nós Amamos Suzy, ou seja lá o que for, que haja na televisão, sabem? Eles amam mais as coisas do mundo
que os prazeres e o poder de Deus. Como que você acha que o Espírito Santo, nosso tutor, se sente diante do Pai? Pensou se o Pai chegar no Espírito Santo e falar, e aí? Já está pronto para os negócios do Pai? Aquela igreja em Franca lá já está pronta para o arrebatamento? Ó, Pai, eles creem no novo nome, 7 trovões, eles creem em tudo. Só que eles não vão na igreja. Eles não estão no seu trabalho, eles não estão nos seus negócios. Aquelas irmãs, elas ainda estão cortando o cabelo, aparando a ponta do cabelo, colocando roupas erradas, passando maquiagem, pintando as unhas, passando base. Então, pai, a igreja não está pronta ainda não. Ah, mas eu já recolhi o pastor deles lá, porque ele já tinha pregado tudo, e eles não estão prontos ainda. Sabem toda a álgebra, mas esqueceram o ABC do Evangelho. Eles amam mais as coisas do mundo. O tempo não dá, né, meus irmãos? Queremos fazer uma pregação curta, mas eles amam mais as coisas do mundo que os prazeres e o poder de Deus. Eles amam mais ficar em casa assistindo novela do que vir para a igreja assistir um culto. Eles amam mais ir para o aniversário do que vir para a igreja assistir um culto. Não tenho nada contra a televisão. Há coisas boas ali. Mas quando um cristão deixa de vir à igreja e fica em casa para assistir um programa bobo como aquele que tinha no tempo do irmão Branham, há algo acontecendo na vida daquela pessoa. O Espírito Santo saiu de algum lugar. E o Espírito Santo está ali. Claro, né, meus irmãos? Tem aqueles irmãos que estão enfermos em casa, não têm condições, é diferente. O irmão Branham está dizendo que as pessoas trocam, deixam de servir a Deus, de estar nos negócios de Deus, de ouvir a palavra de Deus, para assistir uma novela, para fazer outra coisa, para cuidar dos seus negócios, para cuidar do seu mercado, para fazer a hora extra, para tudo, menos estar nos negócios do Pai. Vocês deu sorte de vir hoje, né, irmão? O Espírito Santo saiu de algum lugar. Você não está nos negócios do Pai. Então, o irmão Branham está mostrando. Quando nós não vivemos a palavra, não damos importância a um culto. Vamos ser claros, meus irmãos. Ah, mas eu vou lá para escutar o pastor Adriano. Esse é o problema. As pessoas estão sendo guiadas pelo homem. Elas não estão confiando em Deus. Porque se a pessoa confiasse em Deus, ela estaria. Ela não olharia o carro, ela olharia o motorista. Ela não olharia o homem, ela olharia o Deus que está guiando eles. Você não está nos negócios do Pai. Jesus, quando estava lá e Maria e José perderam Jesus. Cadê Jesus? Deixamos Jesus para trás. E cadê Jesus? E foi ver, Jesus estava no templo, ensinando os doutores da lei, ensinando os fariseus, saduceus, um menino de 12 anos, ali. E então eles chegaram ali, o que você está... Nós tínhamos te perdido. É o que nós lemos a Escritura, né, meus irmãos? Lucas. Lucas 2 e 45. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passado 3 dias, um pai e a mãe esquecer.
o acharam no templo. Agora, se Jesus fosse filho de José, Jesus estaria numa carpintaria, porque José era um carpinteiro. Jesus, se fosse filho de José, estaria cuidando dos negócios de José. Mas Jesus estava onde? No templo, na casa de Deus. Aonde que o filho de Deus tem que estar? Na casa de Deus. Tem que estar na igreja. Se você tem o Espírito Santo, você não aguenta ver essas portas se abrirem para poder estar em companheirismo com seus irmãos, ouvindo a palavra de Deus. Cadê seu compromisso com Deus? Cadê seu compromisso com os 7 trovões? Cadê seu compromisso com a palavra? É hora de culto. Aí tem o irmão que ao invés de estar na sua casa, assistindo o culto e fazendo a sua adoração, está cuidando de outros negócios. Não estão nos negócios do Pai. Você tem que saber para quem que você está trabalhando, meu irmão. Se você está lutando, por isso que sua vida não vai para frente. É só hora extra, é só cuidando dos seus próprios negócios. E não se importa com os negócios de Deus, não se importa com os cultos da palavra de Deus. Nós temos que aprender a dar importância às coisas de Deus. Nós, irmãos, temos que dar importância às coisas de Deus, dar importância. E aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilhavam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Aqui José e Maria deixou a cortina cair. Mombrana fala que aqui eles deixaram a cortina cair. Por quê? Porque eles estavam mostrando que Jesus seria filho deles. Eu e teu pai. Então Jesus teve que dar um corte. Jesus, a palavra, teve que corrigir Maria. A palavra sempre corrige o erro. A palavra sempre corrige a vida errada. A palavra sempre corrige o irmão errado. Não importa se é um irmão, não importa se é uma irmã, não importa se é pai, não importa se é mãe, não importa se é filho, não importa se é pastor, se é diácono, se é músico, se é obreiro, se é profeta. A palavra sempre corrige o erro. E Jesus corrigiu Maria, porque Maria disse: eu e teu pai. Então Jesus já corrigiu ela e falou: não sabeis que eu deveria estar nos negócios do meu pai? Jesus estava nos negócios de Deus. Jesus estava na casa de Deus, pregando a palavra de Deus. O menino de 12 anos, corrigindo Maria, corrigindo sua mãe, corrigindo a igreja. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Então aqui o irmão Branco diz: o Espírito Santo saiu de algum lugar, você não está nos negócios do Pai. O que você pensa que ele faz quando ele chega diante do Pai e tem que dizer que suas filhas, seus filhos, suas filhas amadas, estão usando estas roupas imorais, que chamam de shorts, suas filhas, e cortando o cabelo,
e os homens usando suas bermudas, saindo pelas ruas, como efeminados. Então, meus irmãos, nós precisamos estar nos negócios do Pai, nos negócios de Deus, amém? A irmã Brana aqui, ele mostra que quando aquele menino, por outro lado, mas se ele fosse um bom rapaz, agora se você é um bom rapaz, se você é uma boa irmã, um bom irmão, é o outro lado agora, né? E se procurasse, e se preocupasse, o bom rapaz, o bom filho, a boa filha, se preocupa com os negócios de Deus. Ela se preocupa, tem interesse nas coisas de Deus, em observar a palavra de Deus, em cumprir com a palavra de Deus, ela tem interesse. Aí ela pode herdar a vida eterna. Ele pode herdar a vida eterna. Mas se ele fosse um bom rapaz e se preocupasse com os negócios do seu pai, e ele provasse ser uma criança correta, então eles faziam uma cerimônia. Eles levavam o garoto para a rua e o colocavam um manto branco sobre ele. E eles o assentavam em um palanque para que então toda a cidade pudesse ver. Mombrana mostra que eles levavam num lugar mais alto da cidade. Colocavam um palanque lá para que toda a cidade pudesse ver aquela cerimônia de adoção. Adoção é o reconhecimento de filho. Eu reconheço que ele é meu filho. Ele está apto para cuidar dos meus negócios. A ele eu vi. E eles o assentavam em um palanque para que então toda a cidade pudesse ver. Eles faziam uma festa e um jubileu. E então o pai fazia a cerimônia de adoção. Ele adotava seu próprio filho, em seu próprio negócio. E então o filho era coigual ao seu pai. Em outras palavras, se fosse hoje, o nome do filho em um cheque seria tão bom quanto o do pai. A irmã Brana veio e pregou a mensagem, a ele ouvi. Parágrafo 48, para que foi dado o Espírito Santo. 48. Irmã Brana diz, agora observe o que Deus fez. Quando seu filho nasceu, Jesus, ele o deixou seguir por 30 anos. 30 anos. Ensinando ele, provando ele, educando o pai. Por 30 anos. O Espírito Santo guiando nos negócios do pai. Com 12 anos, ele estava lá no templo, cuidando dos negócios do pai. Eu estou aprendendo a cuidar dos negócios do pai. E por 30 anos, diz o irmão Brana, observe, meus irmãos, ele o deixou seguir por 30 anos, porque tem que estar numa idade para poder cuidar dos negócios do pai. Ele não podia cuidar dos negócios do pai com 12 anos, ele estava aprendendo ainda. E Jesus, a própria palavra de Deus diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu, por aquilo que ele sofreu. Observe o que Deus fez. Quando seu filho nasceu, ele o deixou seguir por 30 anos, testando-o e provando-o. Então ele lhe deu 3 anos de duras provas. E então, no final da difícil prova, quando ele viu que seu filho se importava com os negócios do pai, com 30 anos, quando Deus viu que o seu filho se importava com os negócios do pai, então ele entrou no ministério. Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Primeira e segunda etapa. E quando ele estava para chegar na terceira etapa, Deus o levou lá no Monte da Transfiguração. Porque Deus viu que ele já estava apto. Deus viu que ele já estava pronto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já estava pronto, já estava preparado, já estava lavado, batizado nas águas. Ele já tinha cumprido sua primeira etapa, sua segunda etapa.
E então lhe deu 3 anos de duras provas. Então, no final da difícil prova, quando ele viu que seu filho se importava com os negócios do pai. Você só recebe adoção quando Deus vê que você, meu irmão, se importa com os negócios do pai, se importa com o culto, se importa com o seu trabalho, diaconato, pastoral, de membro, de músico, de cantor. Nós precisamos aprender a dar importância aos negócios do pai, às coisas de Deus. Pastor Osmar sempre deu importância às coisas de Deus. Se importar com a técnica, se importar com a câmera, se importar com os assentos, os membros, o pastor, se importar com a palavra. Nós precisamos dar importância dos negócios de Deus. E então, no final da difícil prova, quando ele viu que seu filho se importava com os negócios do pai. Monte da Transfiguração, livro de Lucas. Ele tomou Pedro, Tiago e João, 3 testemunhas, e subiu ao topo da montanha. Sempre é no lugar alto. A adoção sempre faz à vista, é público, para que todos vejam que agora aquele filho, ele está nos negócios do pai, a ele ouvir. E quando Deus tomou Jesus e o levou lá no Monte da Transfiguração, ele tomou a Pedro, Tiago e João, 3 testemunhas, e subiu ao topo da montanha, Monte da Transfiguração. Ele tomou o irmão Brano e subiu lá no Monte Pôr do Sol. Ele tomou o pastor Osmar e subiu da 3ª colina de Franca. Quando ele viu que o seu filho se importa com a palavra de Deus, se importa com a 3ª etapa. Irmão, Deus levou 40 anos para achar um filho que se importava com a 3ª etapa, que se importava com os trovões revelados. Aí Deus tomou esse filho e o trouxe no pico mais alto de Franca. E Deus tomou Jesus e o levou lá no Monte da Transfiguração. E subiu ao topo da montanha. E ali Deus realizou as leis de adoção. Eles olharam para cima e viram Jesus, e suas roupas brilhavam tão brancas quanto um relâmpago. E quando uma nuvem o envolveu, e uma voz saiu da nuvem e disse: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Me assentarei agora e nada mais tenho a dizer. O que ele diz é lei e verdade, a ele ouvi. É adoção, irmão. É quando o homem recebe adoção. Agora aqui o irmão Brano é muito claro. Observe. Quando o seu filho nasceu, ele o deixou seguir por 30 anos. Eu gostei disso aqui. 30 anos, porque tem um tempo de aprendizado, tem um tempo que está na mão do tutor. Deus pegou o próprio Filho, o Senhor Jesus, e por 30 anos, quando Deus viu que ele estava apto, então ele começou seu ministério. Da mesma forma, você vê Deus fazer com o irmão Brana. Irmão Brana começou o seu ministério, meus irmãos, quando aquela coluna de fogo, no ano de 1933, sobre o rio Ohio, lá em Jeffersonville, Kentucky, quando ele estava batizando a 17ª pessoa e apareceu a coluna de fogo. E disse para ele, assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Então ali Deus colocou o irmão Brana no trabalho, ele começou o seu ministério no ano de 1933, só que ele demorou 30 anos para poder receber a adoção. Quando foi no ano de 1963, 30 anos depois,
Jesus foi 30 anos depois. O irmão Brana foi 30 anos depois. Deus levou o irmão Brana lá no Monte Pôr do Sol e o envolveu com o manto branco, a nuvem. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Ouvi a revelação dos 7 selos, ouvi a revelação dos 7 trovões, a ele ouvi. Ouça o 7º anjo, ouça o William Brana, ouçam o profeta de Deus, a ele ouvi. Deus repetindo o ministério, Deus repetindo a adoção, meu irmão. Assim como ele fez no Monte da Transfiguração, ele também o fez no Monte Pôr do Sol. Aí você pega, você acha que é coincidência, né? Mas não é coincidência. Pastor Osmar, ele creu na mensagem do irmão Brana em 1970, por aí. 72? Por aí, 1970, 72. 30 anos depois, meu irmão. 30 anos depois, no ano 2000. Deus pega e coloca o pastor Osmar no seu ministério. E Deus o traz aqui no pico mais alto da cidade de Franca, a 3ª colina de Franca. E aqui ele faz a sua adoção. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Profetiza outra vez. A ele ouvi. Agora não era ouvir mais o William Brana, agora era ouvir pastor Osmar Rodrigues Costa. 30 anos depois, pastor Osmar, durante 30 anos, meus irmãos, que ele creu no ministério do irmão Brana, Deus colocou ele como o tutor, pastor Joaquim dele. 30 anos no ministério de Goiânia. 30 anos ali aprendendo a mensagem. 30 anos ouvindo a mensagem. Quando Deus viu que ele estava pronto, no ano 2000, aí Deus chamou ele e falou: agora vai, João, toma o livrinho da mão do anjo e profetiza outra vez. Por quê? Porque Deus viu que o pastor Osmar se importava com os negócios do Pai. O pastor Osmar se importou com a 3ª etapa. Ninguém pregava a 3ª etapa. Desde que o irmão Brana revelou a 3ª etapa nos Estados Unidos, lá em Jeffersonville, meus irmãos, em 1963, nenhum pastor pôde tomar aquele livrinho, aquela mensagem e profetizar outra vez. Aí Deus pegou o pastor Osmar durante 30 anos, desde 1970, colocou ele lá debaixo da tutela do pastor Joaquim Gonçalves Silva, o tutor do pastor Osmar. Ficou ali quietinho, aprendendo a mensagem, 1ª e 2ª etapa. Mas chegou uma hora, no ano 2000, meus irmãos, que Deus falou: esse se importa com a revelação dos 7 selos. Esse se importa com o novo nome revelado. Esse se importa com os negócios do Pai. É isso que cada um de nós temos que aprender, meus irmãos. Temos que nos importar com os negócios do Pai. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esta noite, pela palavra, Senhor, que o Senhor tem dado a cada um de nós. Que cada um, Pai, possa ir para casa, e aqueles que ouvem em casa, Pai, possa descer no coração, que precisamos nos importar com os negócios do Senhor, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém.